O que nós queremos aqui é determinar as dimensões do retângulo de área máxima que pode ser inscrito em um círculo de raio 5 metros. Então, nós temos aqui um círculo que tem raio 5 metros. Aqui há um esboço para entender a dinâmica do problema. Não estou preocupado com escala, é só para ter uma ideia de como equacionar, escrever matematicamente o problema. E temos um retângulo inscrito nesse círculo. Qualquer outro retângulo que eu pegar com as mesmas dimensões aqui dentro podem ser obtidos por rotação dessa figura. Então, eu vou preocupar com esse em específico, que representaria qualquer outra situação. Como eu quero equacionar esse problema, eu vou associar, a princípio, ao sistema de coordenadas, acrescentando aqui os eixos x e y, e utilizando o fato de que esse ponto ele pertence a uma circunferência de raio 5. Ou seja, se esse é um ponto xy, segue que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Olhando para o nosso retângulo, se esse é um ponto x, y, e o x é positivo, significa que essa medida é igual a x. Pela simetria da figura, essa medida também deve ser igual a x. Então, a base do retângulo é igual a 2x, ou um dos lados do retângulo. Enquanto, se esse lado mede y, aqui também mede y, então esse lado mede 2y. Observa que no desenho essa medida não é igual a essa, é só um esboço para chegar até a equação que represente o problema. Então, a área do nosso retângulo é igual a 4xy. Nós sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25 e que x varia de 0 até 5. X não pode ser 0, nem pode ser 5, porque senão nós não teríamos um retângulo. 5 é o raio, então o máximo que ele pode chegar é próximo de 5. E essa é a função que nós queremos maximizar. Para maximizar essa função, eu preciso trabalhar com uma função de uma única variável. Então, eu vou tratar a área como uma função da variável x. Para isso, eu preciso reescrever y como função de x. Mas, a partir dessa equação, segue que y é raiz de 25 menos x ao quadrado. E o x pertence ao intervalo de 0 a 5. O nosso problema agora é verificar se essa função, que depende de uma única variável, possui máximo global.
Primeiro passo, calcular a derivada. Nós vamos usar aqui a regra do produto e a regra da cadeia. Derivada de 4x é 4, que multiplica raiz de 25 menos x ao quadrado, mais, repito, 4x, e derivo raiz de 25 menos x ao quadrado. A derivada é meio, que multiplica menos 2x, que multiplica 1 dividido por raiz 25 menos x ao quadrado. Reescrevendo a expressão, isso é o mesmo que 4, que multiplica 25 menos x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, dividido por raiz de 25 menos x ao quadrado. Aqui o 2 simplifica, fica 4x ao quadrado, e tirando o mínimo, eu tenho 4 que multiplica 25 menos x ao quadrado, que é o mesmo que 100 menos 4 menos 4 menos 8x ao quadrado, dividido por raiz de 25 menos x ao quadrado, com o x no intervalo de 0 a 5. Então, como a derivada de a é essa função, nós devemos agora determinar quais são os pontos críticos, estudar o sinal e verificar se nós temos ou não ponto de máximo. Para o ponto crítico, quando nós resolvemos a equação, a derivada de a igual a 0, nós temos 100 menos 8x ao quadrado igual a 0. Daqui, x ao quadrado é igual a 100 oitavos, que é igual a 25 meios, e segue que x é 5 raiz de 2 dividido por 2, a unidade do problema em metros. Nós estamos aqui considerando só a raiz positiva, uma vez que o x pertence ao intervalo de 0 a 5. Uma vez encontrado o ponto crítico, estudar o sinal da derivada, no caso a nossa função é uma função a e não f. Nós sabemos que a função existe de 0 a 5. Nós encontramos o ponto crítico 5 raiz de 2 dividido por 2. Estudando o sinal da derivada, o denominador é sempre positivo, enquanto o numerador ele é positivo entre 0 e 5 raiz de 2 dividido por 2 e é negativo entre 5 raiz de 2 dividido por 2 e 5. Com isso,
nós temos que a função ela é crescente nesse intervalo e decrescente nesse intervalo. Não sabemos como ela cresce ou decresce em termos de concavidade, mas essa informação é suficiente. Com isso, nós concluímos que esse é um ponto de máximo global. Ou seja, quando x mede 5 raiz de 2 dividido por 2, a área do retângulo é máxima. Lembrando que o retângulo tem dimensões 2x por 2y. Então, a área ela é máxima para o retângulo de dimensões 2x multiplicando por 2, 5 raiz de 2 metros, e falta encontrar quanto que mede esse lado. Como y é igual a raiz de 25 menos x ao quadrado, segue que y também é igual a 5 raiz de 2, aqui ficou trocado, 5 raiz de 2 dividido por 2 metros. Então, 2y, 5 raiz de 2 metros. E o retângulo que tem a área máxima é, no fundo, um quadrado de lado 5 raiz de 2 por 5 raiz de 2 metros.